had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês sabem o que significa quando o Agatha Máximo começa nos agraciando no episódio, né? E é verdade, Drica não está aqui presente hoje por excelentes motivos como de praxe, muitos deles que incluem trabalho, né? Vocês sabem como Drica trabalha. Quem quiser ouvir a voz dela é só ir nas transmissões do Jack Crona Futsal. Ontem ela estava inclusive assistindo o Coringão, que empatou no finalzinho com o Jaraguá, e me fez passar nervoso também, porque eu ia me abster desse nervoso. Ela comentou tanto o jogo comigo no WhatsApp que eu acabei assistindo e sofrendo, porque o gol foi nos últimos, 40 segundos de jogo. Não foi legal da parte dela, mas tudo bem. A Drica volta na semana que vem com a agenda mais tranquila, mas novamente não estou sozinha. Hoje é o grande dia. Eu avisei vocês no Twitter, a gente falou sobre isso no Instagram também. Vamos falar de Oklahoma City Thunder. Eu segurei o máximo que eu pude. A Drica nem quis estar aqui para esse papelão. É brincadeira, mas ela teria que ficar ouvindo muito tempo a gente encher linguiça desse time. E para isso eu trouxe um dos maiores torcedores do Thunder aqui pra gente bater um papo bastante aprofundado sobre esse que pode ser o time mais forte aí da história da liga, num contexto geral. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo ao NBA das Minas, Matheus Maia. Muito obrigado, Agatha, muito obrigado. Talvez seja um pouco demais você falar que eu sou um dos maiores torcedores do Oklahoma City Thunder, mas vou ter que fazer esse papel de humilde aqui. É uma honra estar aqui e vamos falar do atual campeão e, já posso dizer, futuro bi? Tá liberado já. Então vamos lá, a gente tem muita coisa para conversar aqui e acho que vai ser um papo legal. Antes de mais nada, recadinhos paroquiais como de sempre. As finais do Campeonato Paulista Feminino seguem ocorrendo. O Corinthians virou a série, que tinha começado 1-1 para o César Araraquara. Corinthians agora 2-1, volta a Araraquara amanhã às 7h30. Amanhã, no caso, quinta-feira, né? Para quem tá ouvindo esse episódio, na verdade deve ser hoje, porque esse episódio deve sair amanhã cedo. Estamos gravando na quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 7 horas da noite. Então, antes do jogo do Thunder, da NBA Cup, inclusive. Mais uma questão, Dereck Lively está fora da temporada, né? Ele teve aí um problema no pé, vai precisar fazer uma cirurgia, e essa cirurgia o tira da temporada. Mais uma tristeza para o Dallas Mavericks, já que pouca desgraça é bobagem. Mas, Matheus Maia, vamos entrar no nosso tema aqui. Para tentar explicar numa ideia central por que o Oklahoma City Thunder é absoluto em todas as áreas da quadra e tá quebrando recordes dia após dia, né? Não só como coletivo, mas individuais também. Uma ideia de que não é só um time campeão, não é só um time movido pelo SGA, é uma combinação de muita coisa. Que passa de um domínio estatístico absurdo, uma profundidade surreal, um desenvolvimento interno da franquia com esses jogadores jovens, uma cultura muito bem estabelecida e competitiva e, obviamente, voltando ao desenvolvimento interno, um front office que sabe exatamente o que está fazendo. Só que eu quero começar da gente entrando no ponto da temporada passada, né? Porque é uma temporada que acho que a gente pulou degraus, para ser humilde até, né? A gente encurtou um pouco a linha do tempo e conseguiu vencer de um jeito... Eu acho que o Thunder é muito pragmático, né? Ele faz o que precisa ser feito, sem muita firula e muito bem. Então, essa última temporada é de 68 vitórias, que já era o recorde da franquia, com só 8 vitórias em casa, incluindo as derrotas só 8 derrotas em casa,
incluindo as dos playoffs, já tendo naquele momento a melhor defesa da liga com certa folga, né? Nosso defensive rating esse ano, quase ano passado, acabou em 106,6 pontos por jogo tomados. O segundo lugar aí, o primeiro para o segundo tem uma diferença de mais ou menos 3 pontos, que era a mesma diferença entre o segundo e o oitavo, diga-se de passagem. Um net rating muito bom de 12,9, que já é o recorde histórico da NBA na temporada passada. Essa campanha nos levou ao primeiro título. E aí, antes de mais nada, eu queria entender de você um pouco da temporada passada. O que virou a chavinha no Oklahoma, que perdeu ali pro Dallas nos playoffs, né? Tomou até a virada, pra gente ser campeão na temporada passada. Na verdade, como você falou muito bem, o Thunder, ele pulou vários degraus e, na verdade, tem pulado muitos degraus em todos esses anos, desde que essa base tem sido construída, né? Talvez seja o caso de reconstrução de um time mais bem sucedido que a gente viu na história. É claro que o time ainda é jovem, veio do primeiro título, tem muita coisa para acontecer pela frente, mas quando a gente olha pro período de tempo que o Thunder passou para ter se tornado a força que ele é hoje, naturalmente dá essa sensação de ter pulado muitos degraus. E na temporada passada, eu acredito que tem 2 fatores que foram fundamentais. O primeiro foi a própria experiência. Aquele time que perdeu para Dallas, já foi primeira seed naquela temporada, né? Já era um time muito bom e muito competitivo, ainda era muito cru em certos aspectos, e principalmente em aspectos até mentais. Dá para dizer que naquela série de playoffs, muitos jogadores que foram muito presentes na temporada regular não conseguiram ter a mesma presença naquela série. O time ficou muito dependente do Shea e acabou sofrendo a derrota em 6 jogos. Na temporada passada a gente já viu um time muito mais maduro, e eu acho que tem... Aí eu vou para o outro fator que eu acho fundamental, que foram os reforços que o time trouxe, principalmente um deles, que é o Alex Caruso, né? A gente trocou o Josh Giddey, que está muito bem, inclusive, né, para o Chicago Bulls. Dá para dizer que foi uma troca win-win, né, que todo mundo ganhou ali, porque o Caruso chegou no Thunder e mudou muita coisa em termos, não necessariamente só em quadra, mas ele é o jogador mais velho desse time, chegou com experiência de um título. Eu acho que isso teve um peso muito grande para colocar o time na direção certa. E além disso tudo, ainda veio o Hartenstein, que também é uma peça que tem sido fundamental no ataque e na defesa do time, e que resolveu um grande problema que o Thunder tinha até então, que eram os rebotes, né? O Thunder, quando você comparava com times de playoffs, ele tinha um aproveitamento ali na briga por rebotes no garrafão bem abaixo dos rivais, e contra Dallas sofreu muito com isso, né? Dallas tinha um time com um garrafão muito pesado ali, com o Gafford, com o Lively, e o Chet não tem essa força física, apesar de ser um excelente defensor. Então o Hartenstein chegou e cumpriu muito bem esse papel, e hoje é um dos pilares do time. Mas o Caruso, eu dou muito crédito a ele, porque até hoje eu vejo ele como um dos 3 pilares dessa defesa, que é absolutamente histórica. Com relação à história, acho que a gente precisa também voltar um pouquinho à montagem desse elenco, né? Porque se você puxa a tabela de picks, por exemplo, de escolhas, para a gente poder falar do Oklahoma de 2025, 2026, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender a montagem, porque assim, em primeiro lugar, é um time majoritariamente vindo do draft, e em segundo lugar, que foi buscar só essas peças necessárias, como você mencionou, né? Traz o Caruso que, enfim, volta, né? Reconhece Oklahoma de novo como sua primeira casa, e o Hartenstein. Mas se a gente pegar o panorama do Oklahoma desde 2018, né? Em termos de escolhas, acho que 2018 a gente teve picks só de segundo round, inclusive, a gente selecionou Devon Hall e Kevin Harvey, jogadores que
jogaram 11 jogos cada um pelo Thunder, então assim, não vão ser lembrados por nada além disso. E aí em 2020 a gente começa a fazer algumas movimentações, né? A gente selecionou na 25 Quickley, que vai para o Knicks, e já começa a ter algumas picks justamente por conta do início aí das conversas do rebuild. 2021 é um bom ano, né? A gente tem Josh Giddey, drafta o Schengen, que vai para Houston, e aí depois a gente drafta o Pokusevski, que não deu muita sorte, Tremaine, Miles McBride, por exemplo, que depois vai pro Knicks, e na 55 a gente drafta o Aaron Wiggins, que vai ser tema já do episódio. 2022 talvez o nosso melhor draft aí da história, não sei se já é seguro dizer, no conjunto da obra, né? A gente drafta na 34 o Jalen Williams, o Peyton Washington, que vai pro Denver, ele tem jogado bem, inclusive, né? Jalen Williams, J-Dub e Chet Holmgren na 2. 2023, primeira rodada, Derek Lively, que vai pro Dallas, Keontae Johnson e Hunter Tyson. O Tyson vai para Denver. E aí, 2024, Topic, que ainda infelizmente não conseguiu jogar. Na última temporada, Thomas Sorber e Brooks Barnheiser, além do Nick Clifford, que vai pro Sacramento. Desses jogadores que eu mencionei, muitos vocês conhecem, vocês já ouviram falar e muitas vezes também já assistiram. O próprio Tremaine saiu do OKC para ir jogar no Hornets e fez um barulho até na temporada passada, né? Mas é um time que sobrevive demais por essas escolhas, por escolhas bem feitas. E mais do que isso, entrando até numa especulação, né, Matheus? Eu acho que o Oklahoma, ao escolher tão bem, especialmente pela troca do Paul George, que eu não acho que foi a pior troca da história da NBA, eu acho que ela acaba vir a ser, né? Porque, enfim, o Shai ganha MVP e tudo mais, mas na hora, quando você pegava 1 para 1, beleza, tem muitas picks envolvidas, mas você não conseguia estimar o que aconteceria no futuro, especialmente com o Shai. Mas, de fato, essa troca redefiniu um pouco, primeiro, o valor das picks e talvez inflou um pouco esse mercado, né? O Oklahoma percebeu isso antes de todo mundo e começou a pegar tudo que podia de pique. E agora o mercado está inflacionado justamente porque o melhor time da NBA é quem tem mais picks. O Oklahoma tá nessa situação, óbvio, por uma questão de sorte, por muitas coisas terem dado certo, por ter um elenco comprometido, mas muito porque antes de tudo isso acontecer, uma estratégia relacionada a um asset que por muitas vezes não era bem valorizado, aconteceu, né? Exatamente. Eu costumo falar que o homem, né, a pessoa mais importante da história da franquia Oklahoma City Thunder não é nenhum jogador, né? Se a gente contar só o período de Oklahoma City Thunder, a pessoa mais importante em todo esse processo é o Sam Presti, é o General Manager e ele representando o front office como um todo, né? Você citou aí todas essas piques de draft que geraram esse time que a gente tem hoje e até jogadores para outros times, né? O Sengun, o Quickley, todos são titulares hoje, tem certo destaque, principalmente o Sengun, né? Isso é muito devido ao trabalho do Presti, que não é de hoje, né? No ciclo passado, né, a gente tem que lembrar que ele draftou 3 Hall of Famers, né? Ele draftou o Kevin Durant, ele draftou o Russell Westbrook, ele draftou o James Harden, já era Sam Presti em todas essas escolhas. E antes disso, até para quem não sabe, ele trabalhava antes de General Manager do Thunder como scout no Spurs, e ele foi o scout responsável por indicar o Tony Parker. Então ele tem um grande currículo aí em acertar no draft. E além de acertar no draft, uma coisa importantíssima nisso tudo é que nada disso teria os frutos que teve se não tivesse um excelente trabalho de desenvolvimento desses jogadores. Todas essas picks que você citou, um fato curioso é que a única pick, o único jogador que veio de uma pick top 10, os dois únicos, são o Chet, que foi pick 2, e o Cason Wallace, que foi pick 10. Todos os outros jogadores do time do Thunder, que foram draftados pelo Thunder, foram draftados
abaixo disso. O Jalen Williams foi 12, o Dort não foi draftado, foi buscado, né, depois do draft como um free agent. A.J. Mitchell, que é um grande destaque dessa temporada, candidato a sexto homem do ano, foi uma pick de segundo round, e por aí vai. Então, esses jogadores, não é coincidência que tantas piques baixas tenham virado jogadores que contribuem com vitórias e contribuíram com um título para a franquia, o primeiro título da franquia. Isso é fruto de um scout muito bem feito, de um trabalho de desenvolvimento muito bem feito. E todo esse processo começou lá atrás com, eu acho que um timing muito bem feito, né? Porque o time tentou competir ali depois da saída do Kevin Durant, trouxe o Paul George jogou o melhor basquete da vida no Thunder, e eu acho que seria natural para qualquer front office da liga tentar competir com aquele time, tentar mais uma vez ir até o final daquele processo, porque você tinha duas super estrelas no Russell Westbrook e no Paul George, e o Sam Presti entendeu que era o momento de vender aqueles caras no momento que ele conseguiria o máximo de assets possível, principalmente o Paul George, né? Se a gente for olhar os frutos da troca do Paul George, assim, é coisa de 70% do que tem no time hoje veio daquela troca direta ou indiretamente. Porque teve picks que a gente trocou para frente e foram virando outras picks que viraram jogadores, mas diretamente, por exemplo, veio o Shea e o J-Dub. O Shea e o Jalen Williams, que são os dois melhores jogadores do time. Foram os dois que carregaram, pelo menos ofensivamente, e o J-Dub também, um dos melhores defensores da liga, para o título ano passado. Então, nada disso seria possível se não fosse esse timing. E a habilidade também que o Thunder teve nesse tempo todo de pegar peças e revender essas peças para buscar mais assets no futuro foi muito importante. Muito pouca gente lembra, por exemplo, que o Thunder pegou o Al Horford, na época considerado como um péssimo contrato, recebeu uma pick de primeiro round pelo Al Horford, e não só isso, o Al Horford jogou muito bem pelo Thunder, vendeu o Al Horford por mais uma pick de primeiro round para o Boston Celtics e continuou no seu tanque e continuou montando essa base jovem. Ou seja, não foi sorte, não foi só a trade do Paul George, não foi só isso. Tem todo um trabalho ao longo desse tempo de acumular esses assets e cuidar muito bem deles. Isso que foi o fundamental, muito além do Shea ter virado o que virou, de ter acertado o Chet na pick 2 ou o J-Dub na pick 12. É todo esse conjunto que forma o que esse time é hoje, né? E a minha grande primeira questão nesse episódio, que a gente não vai conseguir responder, e enfim, é pra galera refletir, né? Quando você é campeão, todo mundo quer te imitar, todo mundo quer fazer o que você fez, ou pelo menos procurar um antídoto para aquilo que você vem fazendo, de maneira que você não repita o feito. O problema é que o Sam Presti se preparou para isso. Como você evolui uma quantidade imensa de jogadores, revendendo esses jogadores, conseguindo assets e picks, se o melhor time é atual campeão, tem todas essas picks. É ele quem decide quando alguém vai ter mais picks ou não. É óbvio que existem alguns outros times que têm uma quantidade legal, né? O Spurs é um time que consegue negociar, e uma série de outros times em rebuild, mas nada que chegue minimamente próximo à fórmula de sucesso do Oklahoma. Então o Sam Presti, ele não só criou um time vencedor, como ele criou um time quase que incopiável. Pelo menos durante essa era do Oklahoma. Você não consegue fazer o que o Oklahoma tá fazendo, porque não diz respeito a dentro de quadra só, né? Isso daí você pode tentar copiar a defesa. Tem times mimicando, inclusive, muito bem a temporada do Oklahoma defensivamente. O Raptors tem jogado um jogo de transição e de defesa apertada. É muito interessante, que me lembra em alguns momentos do Oklahoma. Mas eles não conseguem draftar 4, 5 jogadores por ano e poder fazer essa escolha, e poder desenvolver, e poder diminuir um pouco o tempo de desenvolvimento de todas elas. Então, acho que esse é o grande ponto principal do passado do Oklahoma,
que a gente tem que colocar em perspectiva quando a gente faz essas primeiras perguntas de é o time mais dominante que a gente tem visto, que a gente pode ver em termos de recorde, em termos de números, e se sim, isso é replicável? Acho que do ponto de vista da montagem e da estratégia, não. Não pelo menos durante todo esse período em que o Oklahoma tiver o controle da liga nesse sentido. Mas vamos falar dessa temporada, voltar para o presente um pouquinho, porque já mencionamos um pouco da temporada passada. Agora, o Oklahoma basicamente está em primeiro lugar, obviamente, na Conferência Oeste e na NBA como um todo. São 23 vitórias, apenas uma derrota. Em pontos por jogo é o segundo. Acho que é quase a única stat, né, que a gente não está em primeiro. Somos o time que menos toma pontos, 106,9 por jogo. O quinto em offensive rating, o primeiro em defensive rating, e nós temos um net rating de 16. Lembrando que o Thunder já bateu o recorde na temporada passada, 12,9. Esse time tá aumentando o net rating, que já é o melhor da história, em mais 3 pontos. Quando a gente tava ali no começo da temporada, 9 vitórias e uma derrota, a gente tava com um saldo até maior, tava 13,6. Agora estamos 23-1. Isso é apenas o terceiro time na história, né, a começar com esse recorde. Um saldo de pontos absurdo, uma defesa que basicamente desafia a lógica. A gente tem 106,9, né? O segundo lugar é Houston com 110,3. É uma diferença similar ao Rockets, que é segundo, e o Chicago, que é o 23º. Esse é o tamanho da diferença aí desse time do Oklahoma e dessa defesa. Eu acho que se a gente faz uma comparação histórica, inclusive, aumenta essa narrativa. Nos últimos 29 anos, o melhor defensive rating nunca foi mais de 2,6 pontos melhor que o segundo colocado. E aí o Thunder da temporada passada já tinha quebrado esse padrão, sendo melhor que o Orlando, e esse ano a diferença fica ainda maior. Quando a gente olha para a narrativa de recorde de vitória, sem a gente falar de como esse time funciona ainda, né? Olhando para o 73-9 do Warriors, o 72-10 do Bulls, o cálculo que a gente pensa agora, Matheus, é que a partir do placar que a gente tem hoje, o Thunder precisaria fazer um 53-8 para empatar o 73-9 e um 54-7 para chegar ao recorde, né? A melhor campanha da história. O Warriors, nesse momento, ainda não tinha perdido, né? Tava 24-0. Ficaram 36-2, inclusive. Nunca perderam jogos em dias consecutivos. E só 2 vezes perderam 2 jogos em 3, né? Durante a temporada. Você acha que o recorde vai ser quebrado? Sem a gente falar um pouco mais das nuances do jogo, mas pelo que a gente tem visto agora, assim. Assim, como torcedor, sendo sincero, eu nem crio tanta expectativa, eu tento não criar tanta expectativa em cima disso, porque tem muitos fatores que podem influenciar aí, né? Mas tem um fato curioso sobre essa campanha atual do time, que eu acho que pode dar bastante esperança do time conseguir bater esse recorde, porque eu acho que a gente pode concordar que a coisa que mais pode impactar de forma repentina no desempenho do time é a saúde, né, do time. Alguns jogadores se machucar, um cara muito importante, às vezes 2, 3 ao mesmo tempo. E quando a gente olha para esse time 23-1, o natural é pensar, ok, o time tá bem, mas deve estar jogando completo. Mas na verdade, se a gente pensar no time titular do Thunder, né, que é Shea, Dort, J-Dub, Chet e Hartenstein, esses 5 caras juntos não jogaram nem 1 minuto sequer na temporada. O J-Dub perdeu 19 jogos dos 24, o Dort perdeu 9, o Eilhart perdeu 5 e continua fora por enquanto, o Chet perdeu 4 jogos e o Shea perdeu o último jogo. E juntos eles nunca estiveram nessa campanha de 23-1. Então, assim,
isso mostra o quão absurdamente profundo e consistente o Thunder consegue ser, mesmo com o segundo melhor jogador sem jogar praticamente todos esses jogos, perdendo um dos principais defensores por uma parte considerável, perdendo o pivô titular por muitos jogos. O Thunder consegue vencer e consegue achar alternativas dentro do próprio elenco e tem conseguido ser tão dominante como você falou, né? Tá de novo quebrando o recorde que já estabeleceu na temporada passada de maior net rating da história. Então, eu acho que muito pouco se fala no crédito que tem, não só o que a gente já falou, né, do desenvolvimento de atletas, da montagem desse elenco que foi sensacional, no trabalho da comissão técnica do Mark Daigneault, que consegue dar uma consistência para esse time em situações adversas. Vamos lembrar também que o Thunder campeão da temporada passada passou por muitos problemas de lesão, né? A gente viu o Jalen Williams, que é um shooting guard, um ala na liga, ter que jogar de pivô, porque o time jogou 6 partidas, se eu não me engano, sem nenhum pivô disponível. E por sinal, foi muito bem nessa posição. O Jalen Williams é muito versátil. Mas o Chet ficou a temporada quase inteira fora, o Earhart ficou uma boa parcela da temporada fora, e mesmo assim o time foi lá, venceu 68 jogos. Chega para essa temporada também com lesão do J-Dub, com lesão do Dort, com titulares se lesionando, e já coloca um 23-1 em números até melhores. Então, assim, é difícil duvidar. A verdade é essa, é difícil duvidar que esse time é capaz de ir lá e vencer 74 jogos na temporada. Boa esquiva da pergunta. Mas vamos entrar nos porquês, então. Vamos começar pela defesa. E por que ela é uma das maiores da história. Por que a gente se surpreende todo dia. E mais do que isso, né? Por que tá todo mundo muito assustado, de fato? Porque o Oklahoma, ele começa e termina na defesa. De novo, nosso defensive rating é o melhor da liga. A média da liga é 113 pontos por jogo. A gente tá em primeiro como o time que menos cede pontos no garrafão, são 38 por jogo. Primeiro em proteção do aro, 57%. O sexto em rebotes ofensivos, em não ceder rebotes ofensivos, né, dos oponentes. Em segundo na taxa de turnovers forçados, atrás inclusive eu acho que só do Raptors, acho que é o Raptors que lidera. Nós temos 17,3% aí para ocupar o segundo lugar. Em segundo em roubos de bola. Em primeiro em pontos de contra-ataque sofridos. É um dos times que menos sofre pontos de contra-ataque, apenas 10,6%. Quando a gente olha para o perímetro, nós permitimos apenas 14,4 bolas de 3. Isso é o 24º em volume. O aproveitamento de 3 do adversário fica por volta de 36%. Isso é o 22º melhor aproveitamento dos adversários. A gente contesta muito bem mid-range também. Continuamos como esse time que força muitos turnovers. Fomos primeiros no ano passado. Eu acho que a gente tem tudo para terminar como primeiro, especialmente agora que o J-Dub voltou. Continuamos sendo muito versátil. E aí, sobre defesa, antes da gente fazer uma comparação histórica com outro time que foi muito bom defensivamente, queria que você destrinchasse, palavra difícil, um pouco mais da versatilidade de cada jogador. Porque o Oklahoma tem no seu elenco jogadores que podem defender em múltiplas posições e não existe um buraco, né? Não existe aquele jogador que pode ser atacado em Oklahoma. Tá todo mundo pelo menos em um piso muito alto, né? O teto varia e tem tetos geracionais, mas o piso de todos os jogadores do Oklahoma defendendo é diferente do resto da liga. É uma defesa que, pelo menos nesse século, não tem precedentes, assim. A gente pode falar, por exemplo, da defesa do Detroit Pistons em 2004, mas era uma defesa que era muito pautada num jogo específico, muito físico. A defesa do Thunder, ela é diferente porque ela parece um exódia,
para quem assistiu Yu-Gi-Oh! Quando era menor, porque ela domina em praticamente todos os aspectos que você pode dominar no lado defensivo da bola. E eu acho que tem 5 jogadores que fazem isso acontecer. O primeiro deles é o Chet, que eu acho que pouco se fala do quão historicamente bom, por conta das lesões, né? Na pouca amostragem que a gente teve do Chet, pouco se fala do quão historicamente bom ele é em proteger o aro. Claro, a gente tem o Embanyama, que eu acho que talvez seja quase que unanimamente considerado, palavra difícil também, considerado o melhor defensor da liga, o melhor protetor de aro da liga, pelo menos. Mas o Chet está logo ali quando a gente vê as stats. Na temporada passada, por exemplo, né, para pegar uma amostragem um pouco maior, ele foi o melhor jogador da liga em reduzir a eficiência dos adversários quando eles atacam o aro. Também foi o primeiro da liga em pontos salvos, né, em pontos que ele evitou no aro por 75 posses. Então, ter numa liga cada vez mais espaçada e que é cada vez mais fácil se chegar ao aro, ter um cara com essa capacidade de proteger o aro e de evitar esses pontos fáceis é, assim, meio caminho andado. Mas além dele, a gente tem outros caras que estão entre os melhores defensores da liga. Por exemplo, o Jalen Williams, eu gosto muito de comparar ele como um jogador no geral, até ofensivamente ele é muito versátil, mas como um defensor, gosto muito de comparar ele, claro, guardadas as devidas proporções, porque a amostragem é muito menor, mas como um Scottie Pippen da nossa era, porque ele é um cara que faz absolutamente tudo. Tem no B-Ball Index, que é um site especializado em estatísticas avançadas da NBA, eles têm métricas relativas a defensive role, a funções defensivas, o quanto um jogador ele se adapta, o quanto ele atua bem em determinada função defensiva. E eles são bem específicos nisso, vai desde o guard que marca o cara que está com a bola, até o guard que marca off-ball, né, que vai navegando ali entre screens do ataque para se manter perto do adversário, até o cara que protege o aro, até o cara que defende o post, um cara que defende a ala, né, que vai defender os jogadores que ficam nessa posição na quadra. O Jalen Williams, uma curiosidade, que quando a gente olha para essas métricas, é que ele é o único jogador em toda a liga que está pelo menos nos 60% melhores em todas as funções que existem defensivas. Então ele é um cara que você pode colocar ele para fazer qualquer função que ele vai ser acima da média. E isso abre muitas possibilidades para a comissão técnica, porque você tem um cara que pode fazer tudo, torna muito imprevisível para o adversário como é que você vai montar essa defesa, né? E além desses dois, que são ali os dois principais jogadores além do Shea, você tem alguns dos melhores role players da liga, né? Que eu divido eles, né? São 3 armadores, eu divido eles em funções específicas. A gente tem o Dort, que eu acho que depois da temporada passada já é amplamente reconhecido como um dos melhores defensores on-ball. É o cara que vai pegar o armador adversário, a principal estrela adversária, vai ficar no cangote dele até o fim da partida e vai tornar a vida desse cara um inferno, né? Quando a gente olha os números das grandes estrelas enfrentando o Dort, praticamente todas caem em produção e caem em eficiência quando estão sendo defendidas por ele. Então, você tem esse cara que vai tirar pelo menos um pouco caras como Luka Doncic, caras como Anthony Edwards do jogo, e que já dá uma grande aliviada pro restante da defesa. Só que aí do lado você ainda tem o Caruso, que talvez seja o defensor mais disruptivo da liga. É o cara que corta todos os passes, tá presente em toda hora na defesa, ele tá em todos os lugares. Inclusive o Caruso, hoje, na temporada atual, é o primeiro em
opponent field goal percentage, ou seja, ele é o jogador que mais reduz a eficiência dos adversários quando ele está marcando, e o segundo hoje é o Dort. Então, a gente vê a grande capacidade que tem aí. E ainda tem um outro carinha, mais jovem, que é o Cason Wallace, que ele é talvez o maior responsável por essa defesa gerar tantos turnovers. Porque a defesa do Thunder não é histórica somente por fazer os adversários converterem menos arremessos. Ela é histórica porque ela gera muitas oportunidades de pontos fáceis em contra-ataque, porque gera uma quantidade absurda de turnovers. Cason Wallace já esteve na temporada passada entre os 10 maiores roubadores de bola e hoje ele lidera a liga em roubadas de bola por jogo. E além disso, ele é o terceiro colocado em deflections, né, em desvios. Então é um cara que tem mãos muito ativas. Quando a gente junta todas essas peças numa rotação, o ataque adversário não tem muito para onde ir, porque você vai atacar o aro, tem o Chet. Você vai jogar a bola para sua estrela, tem o Dort. Você vai tentar envolver os companheiros, tem o Caruso e o Cason, que são um inferno para interceptar passes, para perturbar a defesa adversária de uma forma geral. Então, todo esse conjunto faz com que a defesa do Thunder realmente seja uma tarefa quase que impossível de se solucionar para os ataques adversários, né? E aí, eu fui dar uma olhada no ano perfeito do Chicago Bulls, né? Quando a gente olha pro Bulls de 95, 96, é um time que tem um retrospecto um pouco diferente do que vem o Thunder de um título, porque é a temporada que o Michael Jordan volta. O time tinha tido uma eliminação pro Magic, do Shaq e do Penny Hardaway nas semifinais do leste. E aí o Jordan voltou naquela temporada meio frio, o time foi eliminado, enfim, não chegaram às finais. E aí é um time que começa muito bem, 5-0, depois perdem pra esse Orlando que era muito forte, conseguem 13 vitórias seguidas, vão pra janeiro invicto, passam janeiro todo sem perder, chegam com 41-5 e aí já começava toda essa especulação do melhor time da história, né? Mas ao longo do caminho esse time se encontrou com alguns adversários fortes da época. Perderam para um Nuggets com Jordan fazendo 39 pontos, perderam para o Suns do Charles Barkley, que jogou muito, tomaram uma paulada do Knicks em Nova York, de 104-72, mas mesmo assim conseguiram fechar 72-10, né? Sendo que as últimas 3 derrotas foram por um somatório de 3 pontos, todas perdendo por 1 ponto, então poderiam ter fechado 75-7, e a nossa missão ia ficar um pouco mais difícil, mas nos playoffs também, 15-3, varrem Miami, 4-1 contra o Knicks, varrem Orlando, 4-2 contra o Seattle Supersonics, uma derrota dolorida, inclusive, e acabam tendo aí o título de melhor temporada da história. O Oklahoma não, né? A gente vem de um título, melhor defesa da liga, um time azeitado e com até um caminho um pouco aberto do outro lado, né? O leste está um pouco aberto. A gente, como eu mencionei, se tornou o terceiro time da história, começar 23-1 ou melhor, e a gente tem um saldo de pontos melhor do que o do Bulls. Esse mais 16 do Oklahoma é uma coisa absurda, com os detalhes bizarros que você já mencionou, né? Sem o quinteto ideal jogando nem um minuto. Importante salientar novamente isso daí, né? Shai, Dort, Jalen, Chet e Hartenstein não jogaram ainda. Acho que podem jogar hoje, inclusive, pela primeira vez, né? Acho que é a primeira vez que está todo mundo disponível. Se não me engano, não sei se o Hartenstein joga, mas eu sei que o Caruso volta. Enfim, eu acho que essa parte de tropeçar no meio do caminho ainda não aconteceu pro Oklahoma. Não pelo menos da gente achando que, olha, esse time tem algo a oferecer, tem alguma estratégia que pode ser uma pedra no nosso sapato. A derrota pro Portland foi por 2 pontos, em um jogo muito descompromissado, em que, sei lá, acho que todo mundo falou, a gente vai ganhar no final das contas, e aí acabou perdendo uma partida contra um time que, assim, sendo muito sincero, apesar de ser muito legal, não deve ir nem pros playoffs. Então, assim, não é nenhuma derrota que
preocupa de alguma maneira. Mas esse Bulls, à época, ele tem algumas particularidades muito legais. Acho que primeiro que é um time que tem um defensive rating de 101,8 pontos por jogo, numa época em que a pontuação também era bem menor, né? Vamos lembrar disso. O offensive rating deles era 105,2. Mas um ponto crucial legal é que o único time campeão da história a terminar em primeiro em ataque e em primeiro em defesa. Hoje a gente ainda não tem essa característica no nosso ataque, né? Acho que a gente tá em sexto, que eu falei, já nem lembro mais. Mas enfim, falei aí no começo do episódio, ainda não estamos em primeiro. Esse é um ponto que reforça bastante a teoria de que esse foi o melhor time da história. Aquele momento, falando em impacto defensivo, o Dennis Rodman liderava a NBA em rebotes, 14,9 rebotes por jogo. Ele era o Defensive First Team e ele pega 19 rebotes no jogo 6 das finais. O Pippen estava no nível de Defensive Player of the Year, ele acaba em segundo na votação, inclusive. O Jordan também, All Defensive First Team, muito bom no perímetro, num momento em que, óbvio, as bolas não tem tanto volume dali, mas fazendo um trabalho muito bom em cortar a linha de passe, né? Conseguir pelo menos parar um pouco da atividade dos guardias naquele momento. E aí, bom, o esquema do Phil Jackson ajudava demais. Com relação ao Thunder e a comparação, eu acho que um outro ponto que sempre salta aos olhos é a questão do Shai e do Jordan, né? Entrando um pouco nessa batalha geracional, o Jordan naquele momento, temporada 95-96, teve 30,4 pontos por jogo, foi o cestinha da liga, jogou todos os 82 jogos. Nos playoffs ele teve de média 30,7 pontos, 4,9 rebotes, 4,1 assistências. Lembrando que são números até parecidos com o do Shai. Às vezes a galera fala, não, mas o Jokic tá com média de triple-double. Por que o Shai tá ali? O Luka também tem mais rebotes e mais assistências. Mas a eficiência hoje do Shai só é comparada com a do Jordan. A gente já vai chegar nessa parte também. O Jordan também levou pra casa MVP da temporada regular, do All-Star Game, das finais, All NBA First Team, All Defensive First Team. Varreu todos os prêmios de MVP, assim como o Shai fez na temporada passada. Olhando para hoje, o Shai dessa temporada, ele tem 32,8 pontos por jogo, inclusive 2 pontinhos aí, 2,4 pontos a mais que o Jordan tinha, mas a temporada ainda tem muito que correr. Cerca de 30 pontos aí em 35 minutos, que é o que ele tem jogado. Ele tá com 54,8% de field goal, 43% de 3 pontos, 87% nos lances livres. Ele está um pouco omisso nessa parte, né, Matheus Maia? O cara não quer entrar por 50, 40, 90 e não entrar pelos lances livres é muito triste, né? Além dos 94 jogos seguidos com 20 pontos ou mais, atrás só do Wilt. Se a gente considerar a run, né, atual, junto com a temporada passada, ele é o atual MVP das finais também, e ele tem um papel surreal num time que já é muito bom, né? A gente fala bastante disso. Eu fiz até um post no NBA das Minas essa semana. Ele já tá com 9 jogos com mais de 30 pontos em 30 minutos ou menos nessa temporada. Igualou o recorde do Giannis. O Giannis precisou de 63 jogos. O Shai já fez isso em 23, então deve passar aí bastante, inclusive. Ele tá com 1,63 pontos por minuto, né? O que é uma estatística absurda. Top 3 pontos no clutch, inclusive. Ele só não lidera o total de pontos, como ele também é o mais eficiente por minuto disparado. Então, assim, ele decide mais, ele decide melhor e ele decide em menos tempo. Ele é também a estrela que menos joga quarto períodos, né? Jogou apenas 11 quartos dos 13 e sentou por 13, perdão. Não sei se eu fiz a conta certa, o pessoal que nos ouve já sabe, Matheus, que a gente é bem ruim de conta. Se tiver errado, depois vocês corrigem aí, enfim. E aí, nos últimos 100 jogos de temporada regular, o SJ somou 3.243 pontos, 637 assistências, 164 roubos, com 52% de field goal. E desde que
os roubos passaram a ser contabilizados, o único jogador que tem esses números é, obviamente, Michael Jordan. O Shai também é a estrela que mais joga cercado por reservas em toda a NBA. Eu fiz o post há 4 dias atrás, então eu tô falando desses dados ligeiramente desatualizados, com uma partida de diferença. Mas até o presente momento, aquele lá, em 2024 e 2025, o Shai tem 559 posses como único titular em quadra. O Giannis tem 526, o Luka tem 115 e o Jokic, para vocês terem uma ideia do porquê o Shai figura aí, tem 18 posses contra 559 do Shai. O 0,98 pontos por minuto que ele tá fazendo também é o segundo maior número da história da NBA. No geral, né? Aquele primeiro que eu falei era do clutch, esse é no geral da partida. Ele também não é o jogador que mais arremessa lances livres. O Luka hoje tá na frente, o Luka tá arremessando quase 12 de média, o Shai tem 10 de média, então as narrativas do lance livre ficaram um pouco mais complicadas pra Laker Nation depois que o Luka foi pra lá, né? Fica difícil sustentar. E existem muitos outros fatores que fazem o Shai ser uma super estrela comparável a Michael Jordan. A gente passou o dia discutindo com o camarada no nosso fantasy, né? E tentar explicar pra ele que ele está chegando a prateleiras importantes. Eu acho que, como eu falei lá, falta um pouco mais de amostragem em altíssimo nível. Eu acho que ele faz isso em altíssimo nível no Oklahoma, mas quando eu menciono isso, eu quero dizer em finais, passando sempre de fase, chegando sempre às finais de conferência, por exemplo, mas você tem caso real aí, né, para colocar em prateleiras já altíssimas. Com certeza. O que a gente está vendo do Shai, talvez as pessoas ainda não tenham, algumas pessoas ainda não tenham percebido isso, mas se não há temporada mais eficiente de um guarde até aqui, pelo menos está entre as 3. Muita gente vai falar, por exemplo, do Curry de 2016, mas ele é um jogador muito diferente do Shai, na verdade muito diferente de qualquer outro jogador na história, né? O Curry talvez seja o único armador super estrela da história que domina sem ter a bola, né? Mas você comparou tanto o Thunder com o Bulls de 95-96 como o Shai com o Michael Jordan, e claro, o Jordan é o Jordan, a gente tá vendo o Shai crescer e nascer agora, mas se muitos na década de 2000 e 2010 tinham certeza que a coisa mais parecida que ia aparecer com o Jordan seria o Kobe, eu acho que já dá pra gente começar a falar e discutir que, na verdade, a coisa mais parecida que a gente já viu com o Jordan é o que a gente tá vendo do Shai hoje. Claro, como você falou, a gente precisa ver como é que o Shai vai desenvolver. Ele ainda é jovem, né? Ainda vai demorar alguns anos para completar os 30. Então tem muito tempo ainda de carreira pela frente, mas quando a gente para ver algumas métricas dos guardes mais eficientes da história, frequentemente você vai ver o Shai dividindo a lista com o Jordan. E em termos de eficiência, por exemplo, a temporada do Shai atual é algo que genuinamente até aqui nunca foi visto na história, nunca. Se a gente filtrar, nem só entre armadores, entre todos os jogadores que já tiveram uma temporada de 32 pontos ou mais de média, o Shai é o primeiro da história em porcentagem dos 2 pontos, com 59%. Ele é um armador que está chutando 59% dentro da linha, né? Em bolas de 2 pontos, em mid-range, bandeja, etc. É o primeiro em porcentagem de 3 pontos, chutando 44,3%. É o primeiro em effective field goal, que é uma métrica que calcula a eficiência geral sem considerar os lances livres, com 61%. É o primeiro da história em true shooting percentage relativo. True shooting percentage é uma métrica similar ao effective field goal, calcula a eficiência geral, mas ela leva em conta os lances livres. E relativo, por quê? Porque isso é a métrica comparada à média da liga, ou seja,
pega-se todos os jogadores da liga, todos eles têm um true shooting médio. O Shai tem 10 pontos a mais percentuais do que a média da liga. Essa é a melhor marca para qualquer jogador que já teve uma temporada de 32 pontos ou mais de média. Também é o jogador com menos turnovers nessa lista, e eu já vou voltar aí. É o jogador com menos minutos por jogo e é o primeiro em plus-minus por jogo, com 13,7. Então, assim, é inegável, quando a gente olha para esses números, quando a gente vê esses dados, que o patamar que o Shai tem alcançado é de se entrar nessas conversas, com caras até do tamanho do Jordan. E, como eu falei ali, você comparou o Thunder atual com o Chicago Bulls, né, de 95, 96, e aquela era do Chicago Bulls, eu vejo algumas semelhanças, até quando a gente olha para as principais estrelas. Claro, era uma outra era do basquete, o Bulls jogava no esquema do triangle, que caiu meio que em desuso, ou pelo menos foi adaptado ao longo do tempo na liga. Mas quando a gente olha para os principais jogadores, para a formação daqueles elencos, quem são os dois principais jogadores que todo mundo vem à mente? Jordan e Pippen, certo? O Jordan, esse cara que a gente nunca viu igual, um armador, um guarde com tanta capacidade de pegar a bola e pontuar, colocar a bola na cesta. Jordan é absolutamente surreal nisso, na minha opinião. Ele é o melhor jogador de basquete da história. E, além disso, um grandíssimo defensor, um grande passador também. Talvez não figure entre os melhores da história, mas um grande passador. O cara fazia tudo, mas especialmente o que ele tinha como um superpoder ali era a sua capacidade de pontuar, não importa o que acontecesse. E o Pippen, o companheiro dele, era um cara que era um defensor de elite, defendia múltiplas posições, numa época que não era tão comum isso. E, além disso, era um cara que armava o jogo se precisasse, que se precisasse ia colocar também a bola debaixo do braço e ia pontuar também. E eu vejo muito disso, como eu já falei, no J-Dub. Ele é um cara muito versátil. Então, tem similaridades até aí, né? E falando de eficiência, né? Claro que é cedo, e talvez nunca chegue o dia da gente falar de alguém ser mais impactante do que o Jordan, mas eu acho que quando a gente fala especificamente de eficiência, essa versão do Shai, se manter assim até o final da temporada, eu acho que tem muita discussão aí sobre ele fazer uma temporada que é a mais eficiente de um armador na história, que nem o Jordan fez uma temporada tão eficiente. E eu falo isso não apenas pelos números que eu já trouxe aqui de aproveitamento em arremessos, mas porque quando você fala de eficiência é sobre fazer mais com menos e necessariamente cometendo menos erros. E uma coisa que muita gente esquece são os turnovers. E eu acho que esse é o grande superpoder do Shai. Ele é um cara que protege a bola de uma forma que a gente talvez nunca tenha visto na história da liga. A capacidade dele de produzir num volume absurdo no ataque, sem entregar a bola para o adversário, é algo absolutamente histórico. Tem um dado que ilustra muito bem isso. Se a gente pegar todos os armadores, seja point guard ou shooting guard, que tiveram temporadas com 30 ou mais pontos de média, os 4 primeiros, em termos de menos turnovers por jogo, ou seja, os 4 dessa lista que menos tiveram turnovers por jogo são o quarto, Shai na temporada passada, com 2.4 e 32.7 pontos de média. O terceiro, Michael Jordan, de 95-96, também com 2.4 e 30.4 pontos de média. O segundo é o Shai de 23-24, o Shai de 2023-2024 já tinha passado o Jordan nesse quesito, com apenas 2.2 turnovers de média e 30.1 pontos de média. E o Shai, essa temporada, está com 32.8 pontos de média e somente 1.7 turnovers. É algo assim que, se você comparar com qualquer estrela, qualquer jogador que tenha uma carga ofensiva muito alta,
ninguém chega perto. Eu gosto de dizer que o Shea tem o superpoder, entre aspas, mais subestimado, talvez, da história da liga, que é a capacidade de cuidar da bola, mesmo com uma carga ofensiva absurda. O Shea, as pessoas podem ver esse elenco do Thunder, que é muito bom, de fato, é um elenco muito profundo e muito poderoso, mas as pessoas, se você não prestar atenção, você pode ser levado a se enganar de achar que, tudo bem, o Shea está fazendo isso, mas é porque ele tem um super time. Sendo que os principais jogadores desse elenco se destacam do outro lado da quadra. Se não fosse o Shea, o ataque do OKC não seria o que ele é. Tanto é que o Shea fica com a bola 37,6% de todo o tempo de ataque do OKC. E mesmo assim ele não comete nem 2 turnovers, né? São 1,7 turnovers por jogo. Isso dá uma vantagem gigantesca para o Thunder, porque um dos primeiros passos para você vencer um jogo é você ter mais a bola do que o adversário, entregar menos a bola para ele e roubar mais a bola dele. Se a gente pegar todas as partidas e ver quem venceu essa batalha dos turnovers, frequentemente quem vencer a batalha dos turnovers vai vencer a partida. E o Thunder tem aquela defesa que a gente já comentou, que gera muitos turnovers, ao mesmo tempo que tem um cara que pontua com eficiência absolutamente histórica, num volume muito grande, e que não entrega a bola para o adversário, o que é muito raro. Ou seja, além de roubar muito a bola, o Thunder entrega muito pouco a bola para o adversário. Se eu não me engano, o Thunder, nesse momento, é o time que menos comete turnovers, ou é o segundo que menos comete turnovers, ao mesmo tempo... Não, ele é o segundo, o Boston Celtics hoje é o primeiro, em termos de menos turnovers cometidos, enquanto que é o time que mais rouba bolas. Então, isso dá uma vantagem para o Thunder muito gigante, né? E como a gente viu aqui na lista, quem é que divide essa lista com o Shea? O Jordan, né? Então, eficiência não é só colocar a bola na cesta. Eficiência também é sobre não entregar a bola para o adversário. Bom, vamos falar de ataque, já que você está falando de eficiência. Eu acho que o ataque do Oklahoma ele pode ser mais descrito como uma avalanche, ao invés de uma corrida, né? Porque a gente não faz corrida, são jogos impressionantes, assim. Eu assisto NBA, vai fazer o quê? 15 anos. Não é uma amostragem gigantesca. Mas quase todos os jogos do Oklahoma eu fico de verdade surpresa. Pela evolução, pela consciência dentro de quadra, pela simbiose de todos os jogadores e pela forma como o Thunder aplica runs sempre que necessário. Contra o Golden State foi uma run de 25-9 para fechar o jogo. Contra o Memphis a gente estava perdendo de 19, vira e ganha de 14. É tudo muito colapsado, né? O Oklahoma decide que vai virar e faz as coisas de uma maneira sufocante que estressa demais o adversário. E eu acho que o mental é muito forte vindo do Shai. A gente já teve problemas, né, durante a temporada, em playoffs, em que a gente percebia que, de fato, não é todo mundo que tem um mental inabalável, que vários jogadores estão suscetíveis a noites ruins e a noites em que o externo toma um pouco conta de dentro do jogo, que a pressão faz diferença, mas eu acho que esse é um outro super trunfo do Shai. Ele nunca parece estar abalado, por qualquer motivo que seja. A risada que ele dá depois do jogo do Nuggets da derrota, ou a forma como ele lida com essa temporada, são, sei lá, amostragens absurdas de um dos maiores mentais também que a NBA já viu. Por uma série de situações, e assim, acho que liderar em pontos no clutch, sendo a superestrela que menos joga últimos quartos, também é um indicativo muito absurdo da capacidade que ele tem de colocar a bola debaixo do braço e resolver. E talvez de uma capacidade sem precedente, de fato, de resolver. Como a NBA como um todo, os fãs, e, enfim, o produto é muito saudosista e mais do que isso, pautado em título, eu acho que uma temporada histórica, como você mencionou aí, com todos esses números, ela não significa nada sem o título, especialmente pela forma como a gente tem jogado agora.
Eu acho que vencer tudo isso vai ser legal, bater o recorde vai ser legal, mas perder, como aconteceu com o próprio time do Golden State, né? Perder, a forma como perdeu, inclusive, é muito complicado. Então, assim, por mais que ele faça tudo isso de incrível, eu acho que todos esses feitos, eles estão necessariamente atrelados, né? A forma como esse Thunder vai se sair na pós-temporada. Falando mais de ataque, entrando um pouquinho nessa questão do perfil ofensivo, nós somos o segundo time em pontos por jogo, nós somos o quinto em offensive rating, o primeiro em net rating, como já mencionei. Você falou de todas as questões dos turnovers e falamos muito da eficiência do Shai. O J-Dub acabou não jogando demais ainda pra gente poder falar com muita propriedade sobre como as coisas estão funcionando no ataque dele. Mas se a gente compara com a temporada passada, ele foi pela primeira vez All-Star, All-NBA, All-Defensive, 21,6 pontos, 5,3 rebotes, 5,1 assistências por jogo, 40 pontos no jogo 5 das finais, na qual eu tive o grande e excelentíssimo prazer de prestigiar pessoalmente. Tá nesse período de readaptação, né, Matheus? Ele perdeu os 19 primeiros jogos, ele passou a off-season sem poder arremessar com a mão dominante. Ele falou que ele treinou exclusivamente com a mão esquerda, inclusive, o que me deixa absolutamente feliz, né? Deu uma de Larry Bird e conseguiu desenvolver até um jumper com a mão trocada. Bom, é um time que ainda está esperando o retorno em alto nível da sua maior estrela. O que pode acontecer com esse time, com a volta ofensiva do J-Dub? Cara, eu acho que a volta do J-Dub, ela significa principalmente um desafogo pro Shai, porque eu acho que o J-Dub ele sempre foi isso. Eu mencionei aqui a comparação, né, em relação ao papel com o Scottie Pippen, porque eu acho que o J-Dub para mim é hoje um dos 15 melhores jogadores da liga, mas eu digo com total tranquilidade para você que eu não tenho certeza se o J-Dub conseguiria sozinho em um time, liderando um time, levar ele a um título, por exemplo. Mas por que então que eu coloco ele entre os 15 melhores jogadores da liga? Porque eu acho que nenhum jogador da liga faz tão bem o papel de uma segunda estrela quanto o J-Dub. Porque é muito raro você ter um jogador com o conjunto de habilidades que ele tem. O J-Dub ele é um cara que, se precisar, ele vai operar o pick and roll. Se precisar, ele vai jogar off-ball e matar uma bola de 3. Se precisar, ele vai ser o cara que vai jogar de costas para a cesta, que a gente já viu o J-Dub fazer isso. Se precisar, por exemplo, nos playoffs, né, com a lesão, a gente viu muito isso. O J-Dub fez um jogo de 40 pontos nas finais da NBA atacando o aro. Praticamente só atacando o aro. Por quê? Porque o arremesso dele estava prejudicado por conta dessa lesão. Então, ele é um cara muito versátil e que é um desafogo para o Shai e que estava meio que sendo suprido, acho que por duas evoluções que a gente viu. A gente viu o AJ Mitchell, a gente pode falar mais dele depois, crescer muito. Ele fez esse papel de ball handler quando o Shai estava fora. Falaremos, fica tranquilo. Quando o Shai estava fora. E o Chet também, a gente está vendo um crescimento ofensivo do Chet em relação ao ano passado, que é muito interessante. Então isso ajudou, mas eu acho que não seria sustentável esse ataque depender exclusivamente do AJ ou do Chet como essas segundas opções. Por quê? Porque eles não têm essa versatilidade que o J-Dub tem. Então, ele não só a presença dele vai atrair mais defensores, como abre-se um leque muito grande. Né? Abre-se um leque muito grande de rotações, de jogadas a se fazer, com o J-Dub em quadra e voltando. Então acho que isso vai ser muito importante pro time. Falando em chat, vamos falar do nosso garrafão, junto com a Isaiah também, porque assim, a começar pelo chat, quando a gente olha a evolução, né, de temporada pra cá, infelizmente a gente conseguiu ter
A não ser na temporada em que ele estreia, não a de rookie, ele fica fora, 22, 23, 23, 24 ele estreia, ele joga, inclusive, os 82 jogos, né? Tem 29 minutos pro jogo, faz 16 pontos. Temporada passada tem todo o problema que a gente já sabe, joga só 32 jogos e agora ele já jogou 20. Inclusive, o Chet tá invicto, né? Ele não tava na nossa derrota. Mas é uma temporada, agora, em que ele melhora em praticamente tudo. Ele tá com a melhor média dele em rebotes. Ele tá com a melhor média dele em pontos, 18,6. Ele só não tá com a melhor média em assistências, mas aí também acho que já é pedir demais de um jogador que tem uma carga defensiva tão grande. E o Chet tá ficando absolutamente confiável na bola de 3 também. Espaçando ainda mais um time que é bastante espaçado e cobrindo por diversos momentos essa falta de espaçamento do Isaiah Hartenstein, que talvez seja o único jogador desse Thunder que não tem uma bola de perímetro. Posso estar especulando e esquecendo de alguém, mas assim, pelo que eu me lembro agora imediatamente, acho que é o único jogador. 1,5 tocos por jogo, né? Também não tá jogando nem 30 minutos por noite. E o mid-range dele tá muito confiável. A bola em que ele corre, que ele leva a bola, né, na armação, e acelera pro meio da cesta, faz o giro e arremessa no fadeaway ou algum outro tipo de bandeja, porque ele estica o braço e ele chega, é uma bola que eu acho que tá virando quase que a signature dele, né? É o que ele tem feito com muita consistência e muita eficiência. E mais do que isso, com muita dificuldade de ser marcado também, porque é um jogador que é muito alto, é muito explosivo e tem muita qualidade dos dois lados da quadra. A gente brinca, eu não lembro com quem que eu tava falando, que ele parece um bonecão de posto. O tal do João Bobo, né? Porque ele cai e ele levanta muito rápido pro jogador da idade dele e do tamanho dele. Então, ele perde alguma posse defensiva, quando o jogador vai arremessar, ele já levantou para dar o toco ou para pegar o rebote. Então, essa entrega que ele coloca dos dois lados da quadra e que ele tem colocado agora aliado a estar saudável, adiciona um tempero extra a dois jogadores que já são muito bons. E do outro lado, a Isaiah Hartenstein, que continua subindo de nível. Quando a gente assistia o Hartenstein lá em Nova York, a gente não via ele correndo nas bolas, ele fazendo roubo de bola. Direto eu vejo o Hartenstein roubando bola no perímetro. Não faz o menor sentido isso tá acontecendo, mas simplesmente ele decidiu que ele também queria fazer, né? Se o time inteiro faz, por que eu não vou fazer? E a forma como eles jogam juntos, acima de tudo, porque eu acho que a gente falou muitas estatísticas espaçadas, mas a forma como os bigs conseguem se complementar no ataque ao invés de atrapalhar, porque a gente já viu isso dando muito errado, times que desistiram de dois bigs, como foi, por exemplo, o Timberwolves, manda o Towns embora, deixa só o Gobert, diz muito sobre também o quanto esse time quer vencer, o quanto esse time se doa ao próximo para que eles vençam. Mas sobre o nosso garrafão, Matheus Maia, o que você tem para nos dizer? Essa evolução do Chet, eu acho muito interessante. Eu até fiz um post recentemente, porque eu tenho cada vez mais construído a convicção de que o Chet, ele é um melhor power forward, ele é o melhor ala pivô do que um pivô. E eu vou explicar isso com alguns dados que são interessantes. Essa é a primeira temporada da carreira do Chet em que ele não joga a maior parte dos minutos na posição 5, né, de center. Na primeira temporada de rookie, que ele esteve saudável, ele jogou 100% dos minutos, não jogou nenhum minuto em outra posição. Com a chegada do Hartenstein, que teve as lesões e tudo mais, ele já começou a jogar, né, de ala pivô, né, de power forward, mas ainda jogou a maior parte dos minutos de center, jogou 64% dos minutos dele de center. Nessa temporada, ele só tem 43% dos minutos jogando de center, jogando como principal big ali em quadra, né? E enquanto tem 53% de power forward e até 5% ali, curioso, de small forward, né? Então o Thunder em algum momento ali tem experimentado lineups muito grandes. E qual foi o efeito disso? Claro, a gente tem que colocar um peso aí que o Chet esteve lesionado na temporada passada, mas eu acho que a diferença é muito gritante e se você assistir os jogos, você percebe o motivo disso. A eficiência do Chet
deu um salto, assim, impressionante. Ele não só foi de 14,9 pontos para 18,6 pontos, como você mencionou, como ele saltou de 59,8% de true shooting para 65,6%. Para quem não está familiarizado com a estatística, se a gente colocar em porcentagem em relação aos outros jogadores da liga, os 59,8% colocavam ele na posição dele, né, apenas entre os 47 melhores, ou seja, ele ficava na média ali, em termos de eficiência geral. E agora ele já figura entre os 74%, ou seja, já é bastante acima da média. E o grande salto disso, ele teve uma melhora de 72,5% para 78% de aproveitamento no aro, mas o salto em chutes de média distância é gigantesco. Em chutes curtos de média distância, ele foi de 33,7%, que é um aproveitamento pífio, para 56,2%, que é um aproveitamento de elite. E em bolas longas de média distância, aqueles chutes de mid-range que são mais perto da linha de 3, ele foi de 33,3% para 52,6%. E quando você assiste o Chet jogar em quadra nessa temporada, você percebe o quê? Ele jogando ali de ala pivô, um mismatch, né, ambulante. Porque, como você falou, ele é muito alto. Ele é mais alto do que quase todos os pivôs da liga. Então, quando você coloca ele na posição 4, aí é que ele vai ter vantagem de altura mesmo, né? Porque muitos times jogam com jogadores que não têm altura de pivô ali naquela posição. E o que isso gera? Isso gera arremessos muito fáceis, porque é muito difícil para os adversários contestar ele. Ao mesmo tempo que o Chet consegue ser tão móvel quanto muitos alas pivôs menores do que ele, porque ele tem uma mobilidade muito impressionante para a altura dele. Então ele tem conseguido chutar por cima dos adversários, encontrar bolas mais fáceis, e isso tem feito uma diferença gigantesca. Jogar ao lado de um outro big tem feito muito bem ao Chet nessa parte ofensiva da bola. E isso ele continua entregando na defesa o que sempre entregou. E a defesa do Thunder também, né? Não precisa nem falar, a gente já comentou aqui. Então, a gente vê que o ganho ofensivo foi muito grande, sem prejuízos na defesa, ele jogar nessa posição 4. Está fazendo muito bem, o entrosamento dos dois está fazendo diferença, né? Do Chet com o Hartenstein, e até com o Jay Will ali em muitos momentos. Então, eu vejo, e eu acho que o front office do Thunder, quando selecionou o Thomas Sorber, né, no último draft, se eu puder dar um palpite, eu diria que eles também veem da mesma forma. Eu vejo o Chet jogando a longo prazo muito como um power forward, não tanto quanto um center. Eu acho que isso tem criado vantagens ali para o Thunder no ataque que não existiam antes. Bom, vamos falar do perímetro, já que falamos do garrafão. Começar com 3 específicos e depois a gente vai falar de banco, né? Rotação um pouco mais profunda e suplementar. Começar por Lu Dort, Alex Caruso e Cason Wallace, que são versões diferentes do mesmo molde, né? Eu diria. Óbvio que com qualidades específicas de cada um. Lu Dort é o defensive, ele é o primeiro defensor... geralmente, né, ali pros ball handlers e pros wings de elite, é o cara que tem esse trabalho e que, mais do que isso, né, assume esse trabalho como a parte primordial do que ele precisa fazer dentro de quadra, especialmente tendo muita confiança e consciência de que os outros 3 jogadores que a gente acabou de mencionar vão colocar a pontuação necessária para vencer. Ele dá uma identidade física. Para mim, ele é a alma desse time. Enfim, vocês já sabem que eu sou muito fã de Luguentz Dort. Eu também tenho criado em mim a consciência de que talvez ele seja o elo mais fraco, se caso alguém tenha que ir embora, né, nesse presente momento. Mas enquanto ele estiver no Oklahoma, ele é peça fundamental da identidade e do porquê esse time é assim.
é ele quem em muitos momentos coloca essa energia, essa urgência defensiva, e ele chega antes de todo mundo, né? O Dort é a primeira peça, ele é o ponto inicial, o primeiro tijolinho é o Dort, é o cara que chegou ali, depois vem o Shai, um jogador que também não foi draftado, né? E nessa temporada tá com médias até menores de pontuação, jogando quase que a mesma coisa, com exceção dos anos de tanking, que ele tinha um papel maior e teve, por exemplo, 17 pontos de média em 2022. Tinha também uma necessidade ofensiva maior. Hoje ele pode se ater àquilo que faz dele absolutamente essencial. Primeiro, a defesa, e eu acho que também a bola de 3, né? Conseguir melhorar essa bola de 3 ao longo dos anos é um trunfo que ele tem, especialmente para a temporada passada. Eu repito aqui diversas vezes, Matheus, que o título do Oklahoma foi ganho nas 3 bolas de 3 seguidas do Dort naquele jogo 5 contra o Nuggets. Sem essas 3 bolas de um cara quase que improvável, né? Do JW você espera resolver, do Shai você espera, mas o Dort é sempre o patinho feio, é sempre, de novo, o primeiro nome quando alguém especula quem vai precisar sair desse time em algum momento por termos de salário. Cason Wallace, que aí, enfim, Sam Presti decidiu draftar a versão refinada do Luguentz Dort, o que é um absurdo, né? Porque a gente já estaria muito feliz só com o Dort. E aí Cason Wallace chega, tá fazendo uma temporada excelente, com 2.3 roubos de bola, ganhou inclusive defensor do mês aí na temporada da NBA, jogando 28 minutos por jogo, que é a maior média da carreira dele, arremessando mais de 50%, 37, quase 38 nas bolas de 3, com 8.4 pontos também. O papel principal dele é defensivo e de espaçamento. Se houver necessidade, né, é um jogador que pode e vai punir o adversário de qualquer maneira possível. Um jogador que pode trabalhar no drive, atacando cesta, pode trabalhar inclusive até numa área um pouco intermediária ali, de mid-range, e principalmente também na bola de 3. Tem jogado bem. E por último, o Caruso. A gente sabe que ele é o nosso velho favorito. O pessoal falava muito sobre como o Caruso ia ser importante para jogar sempre. Sempre também atentei ao fato de que ele é um jogador que não joga temporadas inteiras. Ele nunca jogou 82 jogos. A temporada em que ele mais jogou foi 23-24 com 71. Então, ele é uma peça backup. Ele é uma peça estratégica, além de tudo. Ele vai entrar para fazer uma função específica, que era uma função que faltava, uma função com muita inteligência e que muitas vezes a gente nem sabe que existe, né? Ele, por exemplo, defendendo o Jokic é algo incrível de assistir. Quem não gostou de ver Caruso colocando talvez o jogador mais completo do planeta hoje numa jaula é maluco, não gosta de basquete. E chega como um veterano também para, acho que, trazer um pouco dessa parcimônia, não sei se é essa palavra, mas acalmar os ânimos, né? Por diversos momentos nos playoffs as coisas estavam saindo um pouco de controle, você viu um pouco de desespero por parte da maioria dos jogadores e o Caruso sempre recobrava a atenção de todo mundo, sempre conseguia guiar as pessoas aí, os jogadores, pro rumo certo dentro da partida, e eu acho que é isso que faz dele um asset, além, óbvio, da defesa, da consciência no ataque, quase que inestimável, né? Esses 3 caras, né, eu já tinha até comentado, eu acho que são no perímetro ali da defesa do Thunder 3 caras que se complementam de uma forma sensacional, e eu tô com você sobre o Dort, assim. O Dort, se a gente fizer a recapitulação de como esse elenco se formou, ele é o segundo cara mais antigo nesse elenco, né, no Thunder. Ele só tem o Shai, que é mais antigo que ele. E a história do Dort, eu acho que é algo que deveria ser mais falado fora da bolha, né, de torcedores do Thunder, porque é uma história sensacional, cara. É um cara que não foi draftado, foi desacreditado, né, pelos times da NBA, conseguiu uma oportunidade com o Thunder e teve um impacto imediato quando ele chegou no Thunder, conseguiu um contrato definitivo
E foi um cara que ao longo do tempo seguiu trabalhando para melhorar. Você mencionou muito bem a bola de 3. O caso Luguentz-Dort em evolução de chute é um dos casos mais impressionantes da história recente da NBA. Na temporada passada, esse ano ele começou chutando um pouco mal, mas ele tem muita temporada pela frente, mas na temporada passada o Dort teve 41,2% em aproveitamento da linha de 3 pontos, com um volume bom, né? Ele chutou 9,6 bolas de 3 a cada 100 posses, né? E isso coloca ele chutando mais bolas do que 70% da liga, e essa eficiência coloca ele sendo mais eficiente do que 88% da liga. Então ele se tornou um shooter, dá para dizer, talvez em temporada regular, nos playoffs ele sofreu um pouco, mas com um aproveitamento de elite. E era uma coisa que era inimaginável para quem viu o Dort quando chegou no Thunder. Então, ele é muito do espírito desse time, um cara que não desiste nunca, é um cara que faz as pequenas coisas, né? Como se fala por aí. Coisas que não aparecem no box score, por exemplo. O Dort, mesmo na temporada que ele vem abaixo nesse início de ano, ele, por exemplo, está entre os 95% melhores em quantidade de faltas ofensivas cavadas. Isso diz muito sobre o quanto o defensor incomoda os adversários. Ele faz os adversários cometerem faltas nele. E isso é uma posse grátis que ele dá pro time, né? É uma posse grátis que ele dá pro Thunder. Então são essas pequenas coisas que ele faz, além, claro, da capacidade dele, que hoje ele é talvez o melhor defensor, que a gente chama de point of attack, né? É o cara que vai defender, o cara que tá armando, aquele cara que vem trazendo a bola, o cara que vai estar no cangote dele o jogo inteiro. Talvez o Dort seja o melhor da liga hoje nisso. E o Cason, como você bem falou, é um projeto de um Dort mais refinado. Eu acho que ele tem diferenças pro Dort. Eu acho que ele não defende tão bem, apesar de ser um excelente defensor, porque dentro do Thunder o parâmetro é muito alto, né? Mas eu acho que ele não tá indo no patamar do Dort, defendendo a bola, né? Defendendo o cara que tá com a bola, em limitar esse cara de conseguir produzir. Mas, como eu já mencionei aqui, o Cason Wallace hoje, talvez ele e o Dyson Daniels sejam os maiores ladrões da NBA, os caras que mais têm essa capacidade de interceptar um passe, de meter a mão na bola, roubar a bola. É incrível como ele tem mãos ativas e como isso gera jogo para o Thunder. Você tinha mencionado sobre a capacidade desse time de fazer corridas muito impressionantes. Se você observar as principais corridas do Thunder, muitas delas nascem quando o Cason está em quadra e começam a ser gerados esses turnovers um em cima do outro. O Thunder vai conseguindo gerar turnovers que geram pontos de contra-ataque e a coisa caminha muito rápido e assim se constrói uma corrida. Então é muito difícil de parar o Thunder quando está jogando em transição, e o Cason é essencial para isso. E o Caruso, na minha opinião, foi o principal fator que mudou, que fez o Thunder ser campeão. Você mencionou muito bem como ele trouxe uma certa tranquilidade para o time em momentos tensos dos playoffs, né? O Shea, ele é esse cara que você também comentou, que ele parece não se abalar com nada, mas os companheiros não necessariamente, né? A gente viu o próprio Chet sofrer muito ali em alguns jogos dos playoffs. Até o J-Dub teve uma oscilação, depois de descobrir que ele teve a lesão, e muita coisa disso foi explicada, né? Mas o Dort teve momentos decisivos, mas também teve jogos que a bola de 3 dele não estava caindo, e a bola de 3, na verdade, do time como um todo parou de cair nos playoffs, e isso causou uma tensão, e em muitos desses momentos de tensão o Caruso entrava, e não só na defesa, ele entrava com uma certa tranquilidade de acalmar o jogo, metia uma bola de 3, 2, que colocava o Thunder de novo nos eixos. Eu acho que tem muito dessa experiência dele. É um jogador que já foi campeão antes, né, com o Lakers, e jogou com o LeBron, enfim, trouxe uma experiência que precisava para esse time e que hoje eu considero essencial. Tá? O Caruso, eu sou um apaixonado por
role players, né? E eu brinco, né, que o Caruso é o melhor role player da história, porque a capacidade dele de fazer essas pequenas coisas é algo surreal, algo que eu nunca vi. Você tem 15, eu devo ter por aí também, eu devo ter uns 12, 13 anos acompanhando a NBA, eu nunca vi nada parecido, como o Caruso consegue incomodar até o melhor jogador ofensivo desse século, talvez, que é o Jokic, né? Então, esses três caras são muito do porquê a defesa do Thunder é o que é. O Shea é um ótimo defensor, mas o papel dele é menor. O J-Dub e o Chet são excepcionais defensores, mas eu acho que sem esses três caras para fazer esse trabalho sujo, a defesa do Thunder não seria o que ela é. Bom, vamos falar de fundo, nem é fundo de banco também, porque jogam pra caramba. Acho que uma das grandes características e qualidades do Mark é colocar todo mundo pra jogar, né? O Rookie vai jogar, o cara lá que ele pegou na esquina da Paycon Arena vai jogar, tá no time, tá disponível, tem que estar preparado pra entrar em quadra. E aí queria falar de Isaiah Joe, Aaron Wiggins, AJ Mitchell e Jalen Williams. Vou começar pelo Isaiah Joe, que tem muita gente que não gosta, né? Eu não sou uma dessas pessoas, me tire dessa lista. Sou fã do Isaiah Joe, especialmente pela forma como, de novo, assim como você, eu gosto muito de role players que, assim como o nome dizem, fazem seu papel. Ele tá ali pra isso, é isso que ele vai fazer. Ele tá com 92% nos arremessos de lance livre, 12,9 pontos por jogo, que é a melhor marca da carreira dele, jogando 17 partidas. Não começou nenhuma partida, inclusive, como titular, mas fazendo aí sua melhor marca, diga-se de passagem. 41% na bola de 3, uma média que perdura desde 2023, 2024. Ele é um jogador que arremessa bastante, ele é procurado para isso, especialmente nesses arremessos mais parados, mas ele tem desenvolvido um jogo de atacar a cesta, né? Por diversos momentos a gente pensa que ele vai arremessar de 3 e ele bate para dentro com muita qualidade, inclusive. Ele tá com 60% nos arremessos de 2 pontos, então assim, mais uma qualidade para um jogador que eu já gosto demais quando executa a sua função. Ele tem um contrato de 48 milhões, 4 anos, inclusive também é uma das peças ventiladas para sair por conta do tamanho do contrato, e ele vive nessa gravidade dos outros, né, dos outros jogadores, para poder aproveitar os espaços. Aaron Wiggins, o cara que salvou o basquete, também fazendo a sua melhor temporada em pontuação, 13,8 pontos por jogo em 25 minutos. Ele jogou 13 partidas essa temporada, tá arremessando 54% na bola de 2, 43% na bola de 3. Um jogador também que coloca um tipo de energia diferente, que ataca demais a cesta, mas também é uma ameaça na bola de 3, e que faz a gente pensar que ele seria titular e peça importante de times aí que estão precisando, quem sabe sendo considerado aí para figurar em All-Star Game ou algo do tipo, né? Porque a versatilidade, a bag, de fato, do Aaron Wiggins é gigante. Temos também Jalen Williams, terceiro pivô. Muita gente cobra do Jalen Williams até uma posição que não cabe nele, né? Acho que às vezes a torcida do Thunder se perde na qualidade do elenco e espera que todo mundo seja super estrela, né? Que todo mundo seja um Chet, que todo mundo seja um Isaiah Hartenstein. E que bom que o Jalen Williams não é, porque se ele fosse um pouquinho mais pontuador, né? Um pouquinho mais gravitacional, talvez a gente não tivesse conseguido o contrato que a gente conseguiu. É um jogador que hoje tá com 5,6 pontos de média. A temporada passada dele, ele teve um pouquinho mais. Mas também, de novo, um jogador que não tem essa função. A função dele, geralmente, é ser o desafogo, é ser o período de descanso do Chet e do Isaiah Hartenstein. E ele tem um bônus absurdo que é a bola de 3. Essa bola de 3 por vezes cai, por vezes é bastante confiável durante a partida, e ele tá fazendo a melhor temporada dele também nos arremessos de 2 pontos, com 66% ali mais perto da cesta. E pra finalizar, AJ Mitchell, né?
talvez a grande, não surpresa da temporada, mas o grande assunto do começo da temporada para quem não acompanhou demais o Thunder, especialmente porque ele também não jogou muito na temporada passada, né? Foram apenas 36 jogos, 24 e 25. Um jogador que começou num contrato two-way, inclusive, né? E que cava seu caminho, inclusive, para essa rotação titular nesse começo da temporada, arremessando 51% na bola de 2. Ele saiu da temporada passada de 6,5 pontos por jogo para 14,4. É uma evolução absurda. E aí eu acho que é por isso que a gente tem uma profundidade e o melhor banco da NBA. Quando a gente olha para essa sexta pauta, né? A gente está no sexto bloco de jogadores. A gente ainda está falando de jogadores que são provavelmente melhores do que 50% da liga, né? O Thunder, eu acho que o grande trunfo numa era em que é cada vez mais difícil se manter um elenco profundo enquanto você tem grandes contratos, né, por conta dos Aprons, o Thunder fez um trabalho sensacional em manter a profundidade desse time. Como você bem falou, os torcedores do OKC muitas vezes reclamam do Isaiah Joe, do Jay Will. Eu gosto de brincar que é tédio, principalmente depois do título, né? O time tá tão bem, mas tão bem que por tédio procura alguma coisa para reclamar, porque na realidade, se você olhar o papel que, por exemplo, um Isaiah Joe tem no elenco e comparar com jogadores que têm um papel similar, têm um tamanho similar dentro da rotação em outros times, o Isaiah Joe nesse papel, nesse tamanho, né, de responsabilidade, é um dos melhores da liga. Na temporada passada, por exemplo, nessa temporada ele começou ainda melhor, mas na temporada passada, por exemplo, quando a gente olha no B-Ball Index, o Isaiah Joe foi o sexto em Offensive LeBron. LeBron é uma estatística avançada que mede o impacto geral do jogador, né? Então, o impacto geral dele, ofensivo, ele foi o sexto entre bancários, foi o quarto em three-point shooting talent, que aí o three-point shooting talent, ele não só vai pela eficiência que você teve, mas também medindo a qualidade dos chutes que você teve, quão difíceis foram os chutes que você tentou. Foi o quarto melhor entre os bancários, e, surpreendentemente, ele foi o 15º melhor bancário, sendo um defensor off-ball, ou seja, aquele defensor que precisa perseguir os adversários que estão tentando se desmarcar. Então ele tem um papel defensivo até interessante. A gente, por exemplo, viu o Isaiah Joe ter poucos minutos naturalmente pelo papel que ele tem na rotação durante os playoffs, mas ele voltou a ter minutos contra aquele Indiana Pacers nas finais. Por quê? Porque é um time de uma movimentação sem bola muito grande. Então o front office do Thunder entende muito bem que o Isaiah Joe é um dos melhores caras do elenco nessa função muito específica da defesa. Então o cara que entrega isso, e também o que você já mencionou, aproveitamento muito bom de 3, tá chutando muito bem nas bolas de 2 pontos também, um cara que entrega isso num contrato muito favorável para o time, com uma responsabilidade reduzida no elenco, é algo que a gente tem que agradecer por ter no time, né? E falando do Aaron Wiggins, né? O Aaron Wiggins foi uma das melhores, se a gente pegar por qualidade do jogador, pelo valor que o jogador entrega e a pique que ele foi selecionado, é um dos maiores custo-benefícios que a gente viu nos últimos anos, né, em draft. Ele quase não foi draftado, foi a pick 55, né, do draft, e é o que você falou, a gente assiste o Aaron Wiggins jogar e dá flashes até do Shea, né? Tem uma brincadeira que rola no Twitter gringo, né, de chamar o Aaron Wiggins de Taller Shea, porque algum comentarista que eu não vou lembrar se confundiu e chamou ele de Taller Shea, sendo que ele é mais baixo que o Shea, né? Mas ele dá esses relances que fazem imaginar o que ele poderia ser com um papel maior, né? Sobre o Jay Will, é um cara que muita gente brinca, que é um cara que tá lá só pelo vestiário, né? Um cara muito sorridente, mas é um cara muito importante
e que a gente viu essa importância especialmente lá naqueles jogos. Tiveram, se não me engano, 3 jogos que o Thunder poupou praticamente o time inteiro e venceu todos eles. E em todos eles, o Jalen Williams fez um triplo-duplo. Foram 2 ou 3 jogos desse. Então a gente vê o que esses caras que parecem ser... não parecem ter o impacto que tem, quanto eles são bons, né? Quando tem a chance de ter um papel maior, né? E é o que você falou, são caras que poderiam estar talvez de titulares em muitos times da NBA. E falando especificamente do A.J. Mitchell, que eu acho que a grande boa notícia dessa temporada, né? Ele foi muito bem quando teve minutos na temporada de rookie, na temporada passada, mas teve uma lesão e aí não jogou tanto. Então tinha-se assim, uma dúvida do que seria o A.J. Mitchell chegando para essa temporada. Pouco se falava nisso, né? E ele está entregando muito além do que a gente esperava. E você fala, não só no aspecto ofensivo, né? Que é um cara que está fazendo 14 pontos a cada 75 posses, tá entregando, como eu falei antes, um papel que só tinha o J-Dub para fazer, de ser um desafogo para o Shai, como tem me surpreendido bastante o impacto defensivo do A.J. Mitchell. O A.J. Mitchell reduz em 8 pontos percentuais a eficiência dos adversários quando está marcando eles. Isso é melhor do que 99% da liga. O A.J. Mitchell está no top 10 hoje em reduzir a eficiência dos adversários quando está marcando eles. Então é muito impressionante. Além disso, ele é um cara que gera muitos turnovers, que briga por bolas, né? Ele tem quase uma bola recuperada, né? Aquelas bolas perdidas a cada 100 posses, o que é um número bem alto, né? Ele fica entre os 81% melhores da liga, tem quase 5 desvios de bola a cada 100 posses. Então é um cara que dos dois lados da quadra está entregando bastante. Inclusive é curioso quando a gente olha os números on-off, né? O quão bem o time está com e sem ele. Ofensivamente, o time até piora um pouquinho, 2,4 pontos, mas defensivamente o time melhora 7 em defensive rating quando tem o A.J. Mitchell em quadra. Então é uma notícia maravilhosa, porque para quem não lembra, o A.J. Mitchell assinou na off-season um contrato de 3 milhões anuais por 3 anos. Então ter um jogador desse calibre em tempos de second April, que todo mundo teme, vai ser fundamental para o Thunder se manter profundo ao longo dos próximos anos. E, além, claro, do Isaiah Joe, que ainda tem alguns anos de contrato, do Aaron Wiggins, que também tem um contrato barato. Esses jogadores que muitas vezes a torcida pega no pé, eles na verdade são um grande motivo para a gente ser tão dominante, mesmo com o time lesionado, por exemplo. E pra gente colocar em contexto, todos esses jogadores, com exceção do Caruso mencionados, têm 27 anos ou menos, né? Vamos colocar isso aí em perspectiva, que é importante. Acho que o lema do Oklahoma temporada passada é o Be Where Your Feet Are. Esteja, né, onde seus pés estão. Acho que é muito sobre viver o presente, sobre focar no agora, e isso tem muito a ver com a defesa, né? Essa posse, esse momento, esse jogo. E o grande criador da filosofia, o mago orquestrador desse time é o Mark, que eu acho que torna as coisas ainda mais legais, Matheus, porque ele não é um técnico formado que foi pra lá vencer. Ele é um técnico que foi forjado junto com esse time. Muito jovem quando assume, inclusive quando ele assumiu ele era o técnico mais jovem da história da NBA. Muito conectado com a filosofia de Oklahoma e com esses meninos, porque muita gente passou por ele no OKC Blue, e muito consciente do papel de desenvolvedor que ele precisava ter para potencializar os pontos fortes de cada um, e para não deixar também que o excesso de talento ofusque um pouco o objetivo principal, que é vencer, que é ser bom coletivamente, que é todo mundo fazendo seu papel. Ponto de vista de treinador também, eu vejo muita gente criticar
o Mark como treinador. Eu vi muita gente chateada com ele durante os playoffs nos últimos anos. Mas uma coisa que pra mim é muito óbvia e aconteceu foi a evolução. Desde quando ele entrou no Oklahoma e desde quando a gente começou a ir pra play-in, playoff e enfim, eu vejo ele melhorando a cada jogo. É um jogador, é um treinador que parece muito seus jogadores, não comete o mesmo erro. Ele errou nos playoffs passados, quando ele pede o timeout, por exemplo. Teve alguns momentos em que ele comete erros que a gente nunca mais vai ver. E eu acho que essa é a melhor qualidade de um treinador, né? É só evoluir nesse sentido. A história do Mark é muito conectada com a maior parte do elenco do OKC. Como a gente comentou aqui, né? O único jogador que foi uma pick top 5 do elenco é o Chet. Então, os jogadores que formam esse time não eram jogadores badalados, necessariamente. A gente teve o Dort, que nem foi draftado. O Jalen Williams, que foi uma pick 12, que se a gente lembrar, muita gente considerou um reach, né? Considerou que o Thunder estava pegando um cara que devia sair muito mais baixo, porque jogou num college muito menor, não tinha o holofote que tinha. E o Mark tem uma história similar. Ele era treinador do OKC Blue, inclusive ele treinou o Caruso, quando o Caruso fez parte lá atrás do OKC Blue, do time da D-League do OKC. Nunca foi um nome circulado, um nome comentado. E o front office, quando foi pro rebuild, deu a chance para ele. E como você falou, ele parece que tem se desenvolvido junto desse elenco. Só que ao mesmo tempo também, eu acho que, assim como esse elenco, ele foi muito precoce. É um treinador ainda muito jovem que já tem um título e cometeu seus erros nos playoffs e tudo mais, mas que seria mais do que natural que cometesse. Eu acho que, na verdade, o que o Mark já entrega enquanto treinador, principalmente no que eu falei, cara, você tem que ter muito repertório para fazer o time jogar com esse nível de dominância noite após noite, com um elenco que todo jogo é diferente o elenco disponível. A gente viu o Thunder, tudo bem, o Utah Jazz não é uma grande equipe, estava sem o Lauri Markkanen também, mas a gente viu o Thunder sem Shea, sem Caruso, sem Hartenstein, fazer o Jazz parecer um bando de crianças em quadra, né? Então, isso tem muito o dedo do Mark Daigneault. Ele consegue encontrar soluções de uma maneira que eu acho muito impressionante. E com a experiência e com o tempo, ele tem melhorado essas questões. Principalmente, eu acho que ele errou muito em timeouts, pediu timeout no momento certo. Isso, na série das finais, eu acho que ganhou jogos para o Indiana Pacers, porque, enfim, o Carlisle, na minha opinião, ele é um dos melhores treinadores que a gente tem na liga e um dos melhores da história. Ele foi campeão com Dallas, enfim. Então, era um técnico muito mais experiente. Eu acho que ele venceu jogos nessa questão mental de controlar com timeouts, etc. Mas que o Mark só tende a melhorar. Ele é um técnico muito jovem e que vai ter experiência de playoffs, se tudo correr bem, né? Se correr tudo como esperado, de sobra para isso. Pra gente começar a finalizar esse episódio, porque eu acho que a gente prometeu e estamos cumprindo, né? Falar de cada ponto desse Oklahoma. Eu queria falar de uma mistureba de coisas. Primeiro, algumas fragilidades, alguns riscos que a gente tem aqui e o calendário, para depois a gente poder projetar os principais desafiantes desse Thunder, né? Porque o Oklahoma o time tá em segundo lugar como o time que mais teve desfalques aí por lesões nesse começo de temporada. Chet, o Dort, Keith Wallace, Caruso, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, o próprio Shai já saiu aí uma partida, além, óbvio, do Jalen Williams ter perdido os 19 jogos iniciais. Esse time batalha contra um fator crucial para times que querem continuar vencendo. Esse é o primeiro ponto de lesão. Segundo, o Thunder, e a gente precisa fazer essa admissão aqui, começou com a segunda tabela mais fácil da liga, né? Só atrás do Charlotte Hornets.
A gente tem vitórias aí contra Pacers, Wizards, Pelicans, Grizzlies, todos os times que estão capengando e tentando ser alguma coisa aí nesse período. Ao mesmo tempo, pós Ano Novo, a tabela que vem pela frente é a mais difícil da NBA. Então a gente inverte o cenário. A gente não enfrenta o Denver até dia 1º de fevereiro, não enfrenta o Houston até dia 15 de janeiro, não enfrenta o Lakers até 9 de fevereiro e não pega o Pistons até 25 de fevereiro. Estamos falando aí dos times mais bem colocados nesse momento depois do OKC. E aí, finzinho de temporada, a gente tem um stretch final com Lakers 2 vezes, Nuggets e Suns. São jogos que podem ser decisivos, especialmente com relação ao recorde, né? Se o time do Thunder estiver muito bem nesse quesito. E aí, a começar pelos times desafiantes, acho que esses mencionados são o primeiro tier, né? A gente tem um tier aí de Houston Rockets, Denver Nuggets e talvez um pouquinho abaixo um Detroit Pistons, um Lakers e um Spurs, mas desses adversários, Matheus, quem mais te preocupa, se é que existe esse tipo de preocupação nesse momento? Assim, é difícil com o que a gente está vendo do OKC, a gente falar em alguém que já esteja completamente pronto para a gente olhar e dizer, ok, isso é um time tão bom quanto. Porém, uma série de playoffs é uma série de playoffs e as coisas podem se complicar dependendo do matchup. A gente viu isso contra Denver, né, na temporada passada, a gente viu isso contra o Pacers na temporada passada, e tem um time específico que eu acho que nesse momento, pelo basquete que vem apresentando, que é o principal desafiante do Thunder, que é esse Houston Rockets. O Rockets ele tem um time que potencialmente tem uma defesa, eu diria que tão boa, quase tão boa quanto o Thunder, pelos nomes que tem. Você tem o Amen Thompson, talvez o cara mais atlético da liga. Você tem vários alas que defendem muito bem, Tari Eason, por exemplo. E, surpreendentemente, mesmo com a perda do Fred VanVleet, o ataque desse Rockets tem encaixado muito bem, né? A chegada do Kevin Durant lá tá fazendo muito bem. O Rich Shepard tem sido uma surpresa nessa ausência do Fred VanVleet. Então, eu acho que se esse ataque do Houston manter o mesmo nível nos playoffs, pode ser um time bem perigoso para se enfrentar, possivelmente até numa final de conferência. O Şengün é um cara que já entregava num nível muito alto e essa temporada subiu esse nível. Então, eu acho inclusive que ele é o melhor jogador do Rockets nessa temporada, não o Kevin Durant. Draftado por quem? Pelo Thunder, exatamente. O Sam Presti fez o scout, né, mas infelizmente acabou trocando. Seria muito bom um garrafão ali, porque o Hartenstein, por motivos salariais, inevitavelmente uma hora vai ter que sair. Imagina se fosse o Şengün aí nesse garrafão, né? Mas eu acho que o Rockets é a principal ameaça. Claro, a gente tem o Denver, que tem o Jokic, não dá para tirar de consideração, mas muitos achavam que esse Denver viria de uma forma completamente diferente, porque trouxe reforços para o banco. Eu até falei que eu não via essa melhora tão grande quanto muita gente via, e a gente está vendo muitos desses jogadores que vieram aí para ser esses reforços do Denver não entregar o que se esperava, né? O próprio Cam Joe começou bem mal a temporada, tem melhorado, mas começou bem mal. O Tim Hardaway Jr., pelo amor de Deus, não sei porque as pessoas ainda esperam alguma coisa de Tim Hardaway Jr. em 2025. Então é um elenco mais curto, mas que sempre pode dar trabalho. No leste, a gente tem esse Pistons que está jogando muito bem, mas eu acho que em proporções menores o Pistons tendem a passar o que a gente passou lá quando a gente chegou nos playoffs a primeira vez. É um elenco que tem pouca experiência de playoffs, não tem muito repertório além de Cade Cunningham e Jalen Duren, que Jalen Duren está fazendo uma temporada sensacional também, mas não tem muito repertório ofensivo além disso. É uma defesa interessante, mas eu acho que falta. Então, eu vejo
principalmente Denver e Houston como possíveis ameaças no Oeste. No Leste, eu não sei se eu vejo alguém pronto. O Leste tem esse Boston Celtics sobrevivendo e mais do que isso, né? Jogando muito bem sem Jason Tatum, e eu acho que essa possibilidade dele voltar em janeiro torna as coisas muito reais. E seria o time que eu mais me assustaria. Porque beleza, perdeu algumas peças importantes, mas ainda assim é um Boston Celtics muito consciente do que precisa fazer. E às vezes um time consciente é mais perigoso do que um time cheio de estrelas, né? Tem algo que você queira complementar, Matheus? Não, é verdade. Eu não considerei essa volta do Jason Tatum. Se ele voltar e encaixar nesse time, pode ser um time muito perigoso. Mas, no mais, agradecer pelo convite. Acho que foi um papo muito legal, muito profundo sobre o Thunder. Acho que nossos Thunder amigos vão ficar felizes quando escutarem esse episódio. E, enfim, acho que tem muita água para rolar, mas eu acho que hoje ninguém tira o Thunder como grande favorito ao bicampeonato. Ninguém é maluco de fazer isso. É isso. Apreciem o Oklahoma City Thunder. A depender do sucesso desse time, a gente volta aqui para falar de novo. Matheus, muito obrigada. Um abraço para vocês que ficam semana que vem. A gente tá de volta.